Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui sobre uma matéria que saiu e a gente vai discorrer um pouquinho sobre essas questões entre comprar ou vender imóvel, investir em outros ativos, porque nós, como investidores, sempre vamos buscar trabalhar dentro de uma tríade que se chama risco, retorno e liquidez. Então, ao procurar um investimento, nós sempre vamos analisar essa rentabilidade que esse investimento vai nos fornecer numa janela de tempo. A matéria afirma que a parcela de brasileiros que compra imóveis para obter renda extra atinge o recorde. E essa é uma matéria realizada por uma pesquisa pela FIPZAP, aquela mesma tabela onde você olha o preço dos imóveis. Então eles fizeram um compilado bem interessante sobre os investidores que estão procurando imóveis ou sobre os que compraram. Então, segundo a pesquisa, das pessoas que foram pesquisadas ali, 51% compraria ou compraram os imóveis para fins residenciais, para moradia, e os 49% compraram para obter renda extra, né? A maioria deles quer obter renda extra e esperam com que esses investimentos dos imóveis sejam, sim, selecionados como uma forma de investimento. Assim como nós temos a nossa carteira de investimento, para eles os imóveis são investimento. E aqui eu quero já fazer uma pauta do seguinte: eu não estou discutindo se vale mais a pena comprar imóveis ou alugar, ou viver de renda através de dividendos e alugar. Isso é totalmente diferente. Eu particularmente acho que é sempre mais vantajoso para moradia, para você residir, um imóvel seu próprio, que você não tem dor de cabeça, desde que você não seja um nômade digital. Então, tirando essa questão da moradia, a gente vai falar sobre a atratividade do investimento no imóvel em si como forma de investimento, tá, pessoal? Então, eu quero que fique bem claro isso para não ter dúvidas. Então, segundo a pesquisa, houve mais intenção de compras para quem busca esses investimentos para criar renda extra através dos aluguéis. Quando você olha a faixa etária do público que busca esses investimentos para essa renda, a gente observa que, na maioria deles, dos compradores, estão acima dos 50 anos. Então, um pessoal que tem um público um pouco mais avançado de idade. Então, talvez eu me pergunto se isso seria mais por uma questão de acesso a outros tipos de investimentos, porque já está enrustido na nossa sociedade há mais anos que sempre comprar imóveis ou comprar o lote seria o melhor negócio como forma de investimento, porque, afinal de contas, o lote, o imóvel, vai sempre se valorizar, porque a terra vai ficando cada vez mais escassa. Esse pensamento não está errado, mas a gente precisa analisar se o retorno realmente é tudo aquilo que se espera quando a gente fala de renda passiva via os aluguéis, tá, pessoal? Então, o público que são os compradores, geralmente é um pessoal que tem idade acima de 50 anos dessa pesquisa aqui, tá? Mas mesmo as pesquisas realizando entre os compradores ou os compradores potenciais ou as pessoas que já compraram nos últimos 12 meses, todas elas vão ter o objetivo como forma de investimento a renda do aluguel. Então, para os compradores dos últimos 12 meses, 63% como forma de aluguel, 37% como revenda. Outros esperam mais também. 73% dos compradores em potenciais esperam receber aluguéis do que valorização pela revenda. E os proprietários, que já têm mais de 12 meses, também já relatam em 72% a renda sobre o aluguel do que a revenda. Porque você tem os dois objetivos. Você vai comprar o imóvel, esperar que ele se valorize e vendê-lo depois futuramente, né? Com a valorização natural dos ativos. Mas a maioria dos pesquisados aqui, daqueles 49% acima dos 50 anos, esperavam ter uma renda passiva via aluguéis. Por isso que nós vamos falar sobre aluguéis e dividendos sobre fundos imobiliários, tá, pessoal? E essa pesquisa também nos traz um dado interessante, que mesmo as pessoas considerando o investimento em comprar imóveis mais caro, eles ainda optaram por essa compra via os investimentos para essa rentabilidade. Então, os respondentes que adquiriram os imóveis recentemente, a parcela que considerava os preços atuais altos ou muito altos, oscilou positivamente de 64% para 67%. Então, pensam que é mais caro ainda hoje um imóvel do que foi no trimestre passado ou nos trimestres passados. E isso é um dado interessante, que mesmo assim há essa intenção de compra, mas eu ainda acredito muito que é por falta de acesso ainda a outras modalidades de investimento, ou achar que os outros investimentos, né, renda variável, ações, fundos imobiliários, fiagros, são um perfil mais arriscado, onde há um potencial grande de perda de valor. As pessoas ainda pensam no imóvel como uma forma de investimento para receber os aluguéis ali de forma bem concisa, tá? Se a gente olha a rentabilidade de aluguel por
cidade, a média do Brasil de retorno sobre o aluguel de forma anual seria 5,79%, ou seja, em 12 meses você teria de retorno sobre um valor de aluguel de 5,79%. É um pouquinho acima da nossa inflação, serve para corrigir o IPCA, mas será que temos outros investimentos que têm uma rentabilidade mais positiva? Para você ter ideia, aqui em Belo Horizonte eu resido, 4,97% de forma anual seria a rentabilidade esperada de um aluguel. Se eu fosse comprar um imóvel e alugar ele, eu esperaria essa taxa de pelo menos quase 5% de forma anual. Além de todas as outras cidades, os dados não mostram aqui sobre Belo Horizonte, onde eu moro, ele trouxe o preço também por metro quadrado do aluguel pelos bairros. Aqui a gente tem só os bairros mais famosos, como por exemplo um que é bem populoso, o Buriti, R$ 42,20 por metro quadrado, esperando essa rentabilidade de 4,97%. Você pode olhar também qual que é o da sua cidade. Só digitar ali o FIPZAP 2024 no Google que você vai encontrar essa informação. Mas aqui, como investidores, a gente entende mais um pouquinho, a gente tem mais acesso aos outros investimentos. Será que a gente conseguiria uma rentabilidade maior do que 5% anual investindo em fundos imobiliários? Segundo essa outra pesquisa, um levantamento mais recente da Quanto, publicado no Investidor, até o mês de julho de 2024, ou seja, bem recente, fundos imobiliários top 10 entregaram dividendos superiores a 8% de forma anual, bem acima do CDI no período, que ficou em 6,18%. Então a gente já tem um dado interessante aqui de que, se você escolher alguns fundos imobiliários, eu consigo ter uma rentabilidade de forma anual, mas com distribuição de dividendo mensal, simulando ali um aluguel. Então, bem interessante a gente entender que ele traz alguns fundos imobiliários, como RBOP, o AIEC, o NAVT, o RISAC, o CACR, o RPR, dentre outros, aí, Core 11 também, que tem vídeo aqui do canal. Então, ele trouxe esses com os dividendos, o dividend yield dos últimos 12 meses de cada um deles, informando que todos eles tiveram uma rentabilidade muito mais positiva do que aqueles 5% de quanto você compra o imóvel. Então, eu, muito curioso, fui tentar simular de forma limitada, breve, com uma matemática base, um preço médio de um imóvel barato aqui da minha cidade, mais ou menos 350 mil, não num bairro chique, num bairro mais sossegado, um bairro mais afastado do grande centro, com 350 mil, compraria um imóvel. Se eu esperasse essa rentabilidade de 4,97% ao ano, nesse imóvel, eu teria, em média, ali, R$ 17.395 em 12 meses. Isso daria, em média, R$ 1.449 se eu pegasse o valor desse imóvel e investisse em algo que me desse a mesma rentabilidade do aluguel. Só que o aluguel esperado aqui da região onde eu moro, pelo preço desse apartamento ou pelo preço desse imóvel, seria em média um pouquinho mais baixo, R$ 1.200. Então, o que nós temos? Que, com dados teóricos, se eu tenho 350 mil reais, eu compro um apartamento para alugar, eu vou esperar uma renda mensal em média de R$ 1.200. Se eu pego esse mesmo valor e não compro o imóvel, aplico em um rendimento que seria simulado a rentabilidade média da minha cidade, que é diferente da sua, 4,97%. Eu teria os R$ 17.395, que seria R$ 1.449 por mês. Tá tudo certo aqui até aí? Então, é um rendimento mais ou menos esperado por essas questões de quem investe para receber esses aluguéis. Agora, pensando nos fundos imobiliários, pensando no investimento onde eu invisto em uma carteirinha de 5 fundos imobiliários diferentes, com um dividend yield atrativo, mais fundos que são mais resilientes, mais seguros, mais conservadores, eu pego esses mesmos 350 mil reais que eu compraria o apartamento para ter aqueles 1.200 reais de aluguel, eu invisto por um ano para ver. Por exemplo, se eu pego aqui MXRF, BTLG, PVBI, HSML, KNCA, porque eu faço uma carteira já diversificada, né? Aqui eu tenho um fundo de papel, um fundo de logística, um de laje corporativa, um de shopping e um fundo do agronegócio, um FIAGRO, tá? Então eu divido esses 5 igualmente com esses 350 mil. Como que seria a rentabilidade desses fundos? Eu teria no final de um ano R$ 39.966, uma taxa de 6,47, ou seja, maior do que o 4,97, que é o aluguel da minha cidade, e maior do que o 5,75, que é a taxa de aluguel esperada na média brasileira. Então, isso me daria um dividendo mensal
de R$ 3.330 com esses mesmos R$ 350 mil que eu compraria o imóvel para ter os 1.200 de aluguel. Entendeu a grande diferença onde está aí nesse recebimento dos dividendos? Só que nós somos investidores espertos. A gente não vai pegar todos os dividendos e tirar ele para uso próprio. A gente vai reinvestir um pouco desses dividendos. A gente teria uma taxa de extração aí de 70%, então desses 3.330, eu tiraria R$ 2.300. Vence também muito mais do que se eu tivesse recebendo em média os R$ 1.200 do imóvel que eu tivesse comprado. Mais uma vez eu reafirmo, pessoal, não é imóvel, eu não estou aqui comparando se vale a pena viver de dividendos com aluguel ou você morar de aluguel ou comprar imóvel. Para residencial, para você morar, eu acho mais vantajoso você ter o seu próprio imóvel. Meu pensamento particular, tá? Porque é mais tranquilo, menos dor de cabeça, a gente não sabe o dia de amanhã, você pode incorrer na valorização desse próprio imóvel também. Então, se você já tem um imóvel ali, não é para você sair vendendo, fazendo nada, nenhum tipo de loucura, não. Aqui a gente está analisando como forma de investimento. Você tem lá 350 mil sobrando na conta. Você compra um apartamento para alugar ou você investe em fundos imobiliários? O que dá mais dinheiro? É isso que nós estamos olhando aqui, tá? Então, assim, os valores aplicáveis. R$ 350 mil. O aluguel esperado desses R$ 350 mil seria R$ 1.200 em média, tá? O dividendo esperado lá naqueles 5 fundos imobiliários seria R$ 3.330, mas corrigindo eu coloco R$ 2.300, tá? Mesmo comparando, recebendo de dividendos R$ 2.300 sobre os 1.200, eu tenho mais de 50% de rentabilidade em cima do aluguel esperado se eu tivesse comprado este apartamento e tivesse esperado alugar ele. O seguinte, para o imóvel, eu tenho também a questão da valorização. Eu tenho a valorização do terreno, eu tenho a valorização do apartamento, isso eu tenho que contar também. Porém, nos fundos imobiliários eu não tenho essa valorização direta, mas eu tenho uma liquidez que é D mais 2. Então, 2 dias eu tenho dinheiro se eu precisar dele, mais os dividendos mensais pingando sem imposto de renda. Tá? Para o aluguel, eu tenho que pagar o imposto de renda. Então, aquele valor de 1.200 seria mais depreciado ainda. Fora as correções da inflação. O dividendo eu não tenho isso. Então, por um lado, o imóvel eu tenho valorização, mas pelo outro eu tenho liquidez. Lembra daquela tríade que eu falei? Risco, retorno e liquidez. Aqui, fundos imobiliários é muito mais líquido, você mexe com mais dinheiro do que o imóvel em si, né? O imóvel demora para você vender ele. O imóvel, você tem os problemas com inquilinos, obras, reformas, taxa extra de condomínio para poder fazer ali as manutenções. Já nos fundos imobiliários, você pode ter a queda das cotas ou o aumento da vacância daquele fundo imobiliário. Então, você tem que colocar na balança que não existe um investimento que é o melhor de todos. Existe aquele que vai te fornecer risco, retorno e liquidez. Visando essa questão particularmente, então você lá com 350 mil, você compraria mais o imóvel, deixaria um pouquinho para valorização, mas receberia um aluguel menor, ou você investiria em fundos imobiliários para receber os seus dividendos mensal e ir crescendo cada vez mais, porque você não vai tirar todos os seus dividendos de uma vez, vai fazer uma taxa ali de extração de apenas 70%. Deixa aqui no comentário que eu vou ficar curiosíssimo para saber a minha resposta. Eu garanto que você já sabe, eu prefiro investir nos fundos imobiliários devido aos dados positivos de não incidência de imposto de renda, valorização patrimonial dos fundos, está exposto a um mercado mais diversificado e o mais importante, a liquidez, tá? A qualquer momento eu tenho o resgate desse dinheiro, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí de curiosidades. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Eu faço o vídeo, você vai receber e assistir em primeira mão, porque tem vídeo todos os dias aqui. Deixa seu comentário pra mim, é muito importante eu saber a sua opinião, que a gente vai conversar lá na aba dos comentários, assim como eu converso com todo mundo, tá bom? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.